Ah, meus amigos, a Champions League e suas peripécias, suas tremendas histórias. Cara, quem diria que a gente veria Maguire e Onana decidirem um jogo de Champions, né? Pois é, mas é isso que a gente viu. E a gente vai falar um pouquinho de jogo a jogo, como você está acostumado aqui no canal, jogo a jogo, grupo a grupo, como é que ficam os 4 primeiros grupos depois dessa terça-feira de Champions, dessa terceira rodada. Começando com o grupo A, justamente o grupo do United. A gente tem a vitória do United por 1-0 para cima do Copenhague no jogo em que o United era favorito, mas não teve nenhuma facilidade. O United se viu no final do jogo dependendo do Onana salvar, defender um pênalti contra o Copenhague para não empatar em casa contra o time dinamarquês. Uma partida em que o United perde chances, pelo que a gente pôde ver entre os melhores momentos, mas é um time que é inconstante, é um time que não joga um futebol de alto nível, é um time irregular, mostrou isso durante toda a fase de grupos de Champions até aqui. Um time que o Ten Hag ainda não conseguiu nem de longe dar a identidade dele, que a gente vê naquele Ajax lá de 2019. E a gente viu o Maguire fazer um gol aos 72 minutos, que abriu o placar e que sagrou 1-0, né, afinal de contas. E no último minuto a gente tem um lance do escanteio, na qual o Copenhague consegue um pênalti, e aí o United se vê naquela questão. Já tinha tido o Maguire fazendo o gol que daria a vitória. É o Maguire, a gente não precisa dizer muita coisa, um cara extremamente questionado, que já falhou inúmeras vezes com a camisa do United. E a gente viu o United na situação de depender do Onana, defender um pênalti no último minuto, no último lance. Um Onana que é bem diferente da versão melhor goleiro da temporada de Champions. Um Onana que vinha falhando constantemente com a camisa do United, que começou no United bem abaixo, com pouca confiança, falhando nas saídas de bola, em algumas defesas também, tomando gols que ele poderia defender e que defenderia se fosse ainda no alto nível da Inter de Milão. E não é que o Onana defendeu, inclusive uma baita defesa no pênalti do Larsson, sagrando a vitória por 1-0 no dia de homenagem a Bob Charlton, o ídolo inglês que faleceu nesse final de semana. A gente teve o United conseguindo vencer 1-0, sofrido, mas que mantém o United vivo, respirando, ainda que por aparelhos, nessa fase de grupos de Champions, já que o Bayern, no outro jogo, venceu o Galatasaray na Turquia por 3-1. Já era esperado o Bayern conseguir dominar esse grupo, era o claro franco favorito. Tinha o United também, eu acreditava que o United fosse ter mais facilidade, mas está se embolando completamente, mas o Bayern era o favorito para a liderança e deve consagrar essa liderança com 6 jogos e 6 vitórias, né? Os mais difíceis eram contra o United e Galatasaray fora. O Bayern já venceu 3-1 com o Kane fazendo gol. O Coman abre o placar, o Icardi empata num pênalti de cavadinha, extrema frieza para bater um pênalti desse em Champions League contra um gigante como o Bayern de Munique. Ele faz um belo gol, mas o Kane viria a fazer o gol do 2-1 e o Musiala 3-1. Inclusive, reconhecimento a gente tem que fornecer para o Kane por esse início. Obviamente que a gente tem o melhor início, a melhor contratação do mercado europeu sendo o Bellingham no Real Madrid, nada se compara àquilo em nível de contratação, mas o Kane realmente fazendo um belíssimo início, mais um gol nesse início de temporada dele, um gol de Champions, um gol que seria o gol da vitória, né, o winning goal, o gol do 2-1, o Kane que está fazendo esse ataque do Bayern funcionar ainda mais, fazendo ele ser mais fluido, um poder de criação que o Kane naturalmente já tinha no Tottenham, e com um encaixe bem interessante, fazendo o Bayern se tornar ainda mais favorito ao título de Champions. É bom ficar de olho. Esse grupo fechando com o Bayern na liderança, com 9 pontos, seguido do Galatasaray em segundo com 4, o United em terceiro com 3, e o nosso querido Copenhague com nenhum ponto, e obviamente deve ser o mais prontamente possível desclassificado da Champions. Vamos para o grupo B, o grupo que tem o Arsenal que venceu fora de casa por 2-1 Sevilha naquele típico projeto Europa League, mas um Arsenal bem competente jogando em território espanhol, vencendo com um gol e uma assistência do Gabriel Jesus. A gente tem o primeiro gol sendo do Gabriel Martinelli, numa jogadaça do Gabriel Jesus. Ele dribla o zagueiro, o defensor do Sevilha, e faz o lançamento para o Martinelli. Em velocidade ele deixa o Sérgio Ramos para trás, dribla o goleiro e faz o gol. O Martinelli mostrando mais uma vez que é de nível de seleção brasileira, porque ele já mostra há algum tempo, fazendo grandes atuações, sendo importante demais, titular do Arsenal. E o Gabriel Jesus fazendo também o segundo gol, além da primeira assistência que ele já tinha. Baita atuação do Gabriel Jesus, mais uma vez mostrando a importância que ele tem nesse time do Arsenal. E é importante a gente salientar o quanto ele fornece desempenho, o quanto ele atua bem no Arsenal sob o comando do Arteta, e o quanto ele não consegue fazer isso em esquemas diferentes, em funções diferentes na seleção brasileira, né? Acho que isso fica cada vez mais nítido, mas no todo o Arsenal vence por 2-1, viria a sofrer o gol do desconto do Sevilha, mas é um Arsenal que segue firme na liderança do grupo, seguido por um gracioso lance
O Lens, meus amigos, chegou na terceira rodada de Champions da fase de grupos, na sua primeira Champions na história, invicto. Sim, o Lens está invicto. São 3 jogos, 1 vitória e 2 empates, 5 pontos conquistados. Dessa vez empatou em casa com o PSV. Não é um resultado dos melhores se você quer pensar em algo grande como a classificação. Porém, é notável que um Lens que na sua primeira Champions tenha esse tipo de resultado na terceira rodada, ainda está invicto, quando era a quarta força do grupo. E contando muito com as atuações do Elie Wahi, o atacante francês que hoje fez o gol do empate 1-1. É um cara de 20 anos, contratado junto ao Montpellier, que ele jogou na temporada passada, o clube também francês, para esse projeto de jogar Champions. Ele aceitou e vem fazendo um belo início de temporada. Não é nem o primeiro gol dele na Champions, o cara que está dando muito resultado para o Lens. Um Lens que com esse resultado fica na segunda colocação com 5 pontos, à frente dele o Arsenal com 6 e Sevilha em terceiro com 2 pontos, empatado junto ao PSV na última colocação também com 2 pontos. Sevilha caminhando firme para a Europa League e o Lens, quem sabe, uma histórica classificação na primeira Champions disputada. No grupo C a gente tem o grupo do Real Madrid. Real Madrid já é quase que fatal falar de Jude Bellingham, né? Vitória do Real Madrid para cima do Braga por 2-1. Gols de Rodrigo, 2 meses depois o Rodrigo volta, quase 2 meses depois o Rodrigo volta a fazer um gol. Precisava disso para até ganhar confiança, gol com assistência do Vinícius Júnior. Mais um gol do meio inglês, belíssimo gol. Ele dá uma chapada na cara da bola, preciso, um belo tapa na bola. E já são 12 jogos, 11 gols, 3 assistências. Nos seus primeiros 12 jogos com a camisa do Real Madrid, o Bellingham tem números estratosféricos. Mais uma vez a gente viu aquela comemoração que está ficando cada vez mais rotineira e que é uma belíssima comemoração. E o Bellingham fazendo uma baita atuação novamente. Não foi nem das melhores dele, mas ainda assim conseguiu ser decisivo, já que minutos depois o Braga viria a diminuir. Um Real Madrid que novamente não jogou bem, o Real tem dificuldade contra um time amplamente inferior. O Real ainda assim se vendo em situações complexas, se vendo com o Braga com mais posse de bola em vários momentos, o Braga conseguindo aplicar uma marcação forte na saída de bola do Real Madrid, dando dificuldade, mas o Real é aquilo. Não se colocando em situações extremamente delicadas, o Real Madrid segue ainda aqui jogando longe de ser o seu melhor futebol na liderança desse grupo, já que a gente teve na outra partida o Napoli vencendo o Union Berlin por 1-0 num jogo pouco preciso. O Napoli só conseguiu acertar uma finalização, inclusive segundo as estatísticas do jogo, uma finalização no gol do Raspadori. É um Napoli que nem de longe é aquele encantador da temporada passada. Hoje o Osimhen não jogou, mas mesmo quando o Osimhen joga, não consegue mais fazer aquela dupla encantadora com o Kvaratskhelia. A mudança do técnico, volto a afirmar, como já disse aqui nos vídeos anteriores, fez muito impacto no Napoli. E o Rudi Garcia é um treinador mediano, completo, e que não está conseguindo extrair o melhor do Napoli. E o time está em queda de nível, já é um time diferente, parece ter perdido 5 peças, quando na verdade não perdeu ninguém em relação ao time da temporada passada, a não ser o zagueiro Kimiai, né? Mas não é que faria totalmente mudança no esquema de jogo do time. Ainda assim, com a vitória, o Napoli segue na segunda colocação e deve se classificar mesmo não jogando esse futebol todo. O Real está em primeiro com os seus 9 pontos. A gente tem o Napoli em segundo com 6 pontos. Braga em terceiro com 3 e Union Berlin estreante na Champions com nenhum ponto. Algo mais provável de acontecer do que o Lens, como no grupo anterior, né? Que estava estreante no Champions e deve-se até brigar por classificação. No grupo D a gente tem o grupo da Inter de Milão e da Real Sociedad. Primeiro vamos falar da líder, né? Da Real Sociedad. 1-0 para cima do Benfica em pleno Estádio da Luz. O Benfica, 3 jogos, 3 derrotas. O time do Di Maria, que fez um investimento alto, né? Perdeu boas peças, perdeu o Gonçalo Ramos. E isso obviamente fez uma diferença no ataque do Sevilha, do Benfica, mas contratou, repatriou o Di Maria, só que a temporada até aqui vem sendo abaixo, principalmente no nível de Champions. 3 jogos, 3 derrotas em casa. A Real Sociedad conseguindo ser um time mais eficiente do que o Benfica, conseguindo conquistar 1-0 e se encaminhando em uma possível classificação e afundando o Benfica de vez, já que agora o Benfica tem que torcer por 3 vitórias deles e tropeços de Inter e de Real Sociedad, que já possuem 7 pontos e estão disparados na ponta. A Inter conseguindo chegar aos 7 pontos depois de vencer o Salzburg por 2-1. Gols de Çalhanoğlu de pênalti e de Alexis Sanchez, quem diria, né? Alexis Sanchez fazendo gol em Champions League a essa altura do campeonato. O Salzburg fez um gol com Oscar Gluck, meia israelita. Inclusive nesse momento o cara israelita faz um gol, é representativo. Jovem, meia, promissor, observado por grandes times, mas que um Salzburg não conta com grandes aspirações a nível de Champions. E a Inter
se igualando em pontuação com a Real Sociedad em primeiro com 7, Inter também empatado em pontos com 7 pontos. O Salzburg tem apenas 3 pontos conquistados e o Benfica nenhum. Tá complicado pro Benfica e tá parecendo que vai brigar até para ir para a Europa League, e olhe lá. No todo, esse é o cenário após terceira rodada nos grupos A a D. Uma rodada bem interessante, com o Maguire decidindo, Bellingham novamente voltando a ser destaque. Absurdo a temporada dele até aqui. Kane é um Bayern mostrando favoritismo, Real lutando contra si mesmo, tentando evoluir. Napoli em baixa. Tem alguns cenários interessantes para a gente continuar acompanhando nessa Champions. Amanhã tem vídeo novo aqui no canal também, falando dos jogos de amanhã, grupo E ao grupo H. E no todo, conto com a sua presença aqui novamente. Se veio até aqui, tá chegando aqui agora, se inscreve no canal se gostou do vídeo e compartilha para os seus amigos, que nos ajuda a crescer pouco a pouco aqui na família 10 e Fala. Valeu, tamo junto, até o próximo. Tchau.